Muito bem-vindos a mais um episódio do Human Cast. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Instituto Human e o que a gente faz. Mas para isso eu não tô sozinha. Tô aqui com a minha galera de sempre. Galera, sejam muito bem-vindos. E já vou colocar aqui na mesa um questionamento. Por que a gente atua com população trans, com refugiados, migrantes, população em situação de rua? Por que a gente faz tudo isso? Nossa, já começa assim, uou! Vamos lá, já fala. Já chega ali provocando, eu gosto disso. Bom, eu acho que, falando um pouco do nosso trabalho, né, e o porquê que a gente faz isso, eu poderia considerar que seria trabalhar em prol da reparação histórica, né, desses públicos e dessas minorias, de certa forma. Porque o que a gente enxerga desse público é que eles estão imersos pela injustiça social. E também do ponto de partida que essas pessoas elas se encontram, né, na sua vida ou no momento que estão. Se a gente for falar das pessoas trans e travestis em vulnerabilidade, a gente já começa, né, olhando ali o recorte da causa, imerso de preconceitos, imerso de falta de possibilidades, de ter ali justamente essa perspectiva mesmo de futuro, né? Então, quando o Instituto Human começa a trabalhar um exemplo com as pessoas trans e travestis em vulnerabilidade, né, na causa LGBTQP+, eu acho que o Instituto Human, ou nós, né, estamos trabalhando em prol da mudança desse cenário e caminhando para isso. E fazendo esses recortes aqui no geral. Então, talvez esse seja esse incômodo, né? O porquê que a gente faz isso. Mas a gente sabe que isso é uma parcela, né? Porque hoje o mundo tá imerso por várias causas importantíssimas, necessárias de engajamento e movimento. Mas talvez para isso, né? Em cada ação que a gente faz nessas causas sociais, eu acho que também tem ali as visões, né? De ações assistencialistas e ações estruturais. E eu acho que jogar isso para a mesa é interessante, porque a gente entende o porquê e como, né? Exatamente. Perfeito. Você traz essa parte, Ale, dessa relação entre uma estrutura assistencialista nos projetos e uma estrutura estrutural, né? E eu gosto muito desse contraponto, porque a gente recebe muito esse questionamento. Acho que talvez quem esteja aí ouvindo a gente também tem esse questionamento. Mas se a gente está fazendo algo que talvez deixe a pessoa numa situação de cômodo, como, por exemplo, você dar a marmita, você dar a roupa e tudo mais, como que a gente vai mudar a vida dessa pessoa efetivamente? Como que a gente vai fazer algo estrutural? Que é o caso que a gente tem no Brilho das Manas e dos Manos, que a gente tem no Rima Sem Fronteiras. Como que a gente transforma esse assistencialismo em uma coisa estrutural? Porque eu acho que é muito importante a gente ter esse recorte. Ou desculpa te cortar, Ivan, mas até atuar das duas formas. Exatamente. Porque eu não considero que uma seja menor ou menos importante. Existem ações ali que acontecem de forma pontual, mas que é tão significativa para aquela pessoa que está recebendo, né? Mas a gente quebrar esse sentimento de estar enxugando o gelo das pessoas que trazem as críticas, né, que você está trazendo aqui pra gente, e criar esse caminho então estrutural. Né? E que muitas vezes a gente sente isso mesmo. Eu acho que é um sentimento meu também. A gente aqui no Instituto Human, a gente debate bastante isso. De cara, a gente não tá só enxugando o gelo e enxuga e a gente não tá chegando em lugar nenhum. Então acho que tive um debate muito tempo atrás com um conhecido meu, que eu falei pra gente chegar no mundo ideal, onde a gente não precise do terceiro setor, onde a gente não precise, por exemplo, de recursos públicos, né, de doação e tudo mais, a gente tem um grande processo. Então a gente primeiro precisa garantir o básico, um assistencialismo básico, né? E aí depois a gente, garantindo o assistencialismo básico, a gente consegue começar a falar de coisas estruturais. Eu não lembro se a gente comentou no último podcast, que a gente até falou sobre isso, sobre... É difícil, por exemplo, eu virar para uma pessoa em situação de rua e falar, arranja um emprego. Porque ela não tem uma moradia. Ela vai preencher uma ficha cadastral, onde ela vai colocar lá, eu moro em tal lugar. Se quiser entrar em contato comigo, fale... Comprovante de endereço, não né? Comprovante de endereço. Pessoas às vezes não têm uma conta bancária. Então, assim, a gente faz um assistencialismo hoje, e para mim também é incômodo isso em muitos momentos, mas eu acho que pensando em como que a gente vai se tornar isso de forma estrutural, né? Eu acho que eu posso
Desculpa, mas é só porque eu acabei me recordando que, por vezes, a gente fala sobre o assistencialismo gerar um incômodo. E isso, pra mim, me traz uma estranheza. E eu fico pensando, porque eu conheço as pessoas com quem eu faço uma ação, por exemplo, de rima-entrega, onde a gente vai e entrega, faz uma rota, eu tenho um kit e eu entrego uma marmita, eu entrego um cobertor, eu entrego um agasalho para uma pessoa em situação de rua. Essa ação nossa, o Rio Uma Entrega, ele entra só quando é algo emergencial, né? Então, a gente tem o Rio Uma Entrega a altas temperaturas, quando tá muito calor. A gente teve uma ação no mês passado, que tava super quente. E a gente tem também quando acontecem as baixas temperaturas. E eu conheço aquelas pessoas, eu sei a reação delas quando elas veem o carro chegando e a gente fala, é doação. Meu, o olho chega a brilhar. Fala, putz, eu tava te esperando, tava morrendo de frio aqui. Cara, você tem aí uma água? Tô morrendo de sede. Então, quando você vivencia as ações, você entrega pra pessoa, você escuta, você já entendeu ali a importância do assistencialismo. Porque naquele momento, aquela pessoa tava esperando por você, por um milagre que eles falam. Cara, eu tava aqui, já tinha feito uma oração pra Deus e nada chegava. Pô, vocês chegaram. Você sente esse movimento, a sua importância. Então, você sabe ali que é importante. Eu posso resumir isso em primeiras coisas primeiras. Né? Quem fala isso é a Jennifer, que trabalha com a gente no jurídico aqui do Instituto Human. Gente, eu te amo. Porque eu acho que primeiras coisas primeiras, ela retrata de que isso que o Ivan falou e você também falou, Paty. Primeiro a gente precisa tratar qual é a dor iminente. Né? Falando das pessoas que estão nessas causas, exato, nessas situações. Então, para uma pessoa em situação de rua, a dor iminente é o frio, é a fome, é um bom dia, é uma boa tarde, é uma boa noite, é um acolhimento, é um olho no olho. Isso dignifica e nos faz humanos, né? Então, ter essa... atuar primeiramente, nós falando enquanto voluntários e organizações da sociedade civil, atuar dessa forma imediata, ela é importante para até mesmo uma questão estratégica, Ivan, indo para o estrutural, a gente criar o laço, entender quem são essas pessoas, que eventualmente a gente vai ajudar eles de uma forma estrutural, mas primeiro ganhar confiança, né? Ter ali essa pessoa realmente mais para perto, para aí então a gente começar a sugerir ou trabalhar através dos nossos esforços, perspectivas e ações que possam ser estruturais. Conhecer, né? Porque o acompanhamento, ele vai acontecer depois de vários encontros, né? Então, não é ser uma coisa ali solta uma vez no ano, mas você se comprometer pelo menos a cada mês, vai lá, fez aquele trabalho, enfim, isso vai gerar essa conexão, esse conhecer as pessoas que você comentou, Paty, porque esse conhecer, ele aconteceu justamente porque a Human voltou lá. Aconteceu, foi a primeira vez e aconteceu de voltar. E isso gera a conexão e também ajuda você, quanto instituição, você pessoa que faz trabalho social, a entender também os resultados daquilo, do impacto daquilo. Seja ouvindo um feedback, né? Ou entendendo as maiores necessidades para depois pensar nessa parte estrutural. Então, o assistencialismo que a gente comentou a priori, ali no primeiro momento, ele é importante sim. Então, a gente não pode desqualificar ele. E é justamente, penso eu, que a partir dele a gente começa a pensar nessa parte estrutural. Até porque eu consigo ouvir o outro quando eu tô no assistencialismo, eu uso isso como gancho para poder estar ali no campo, na arena, onde está acontecendo a situação, para entender qual que é a demanda estrutural, aonde eu preciso impactar. E também tem uma dor aqui, porque a gente sabe que do lado de cá a gente tem vários projetos estruturais que a gente gostaria de implementar e colocar ele para fora do papel. A gente tem até projetos já escritos. Mas sabe uma barreira grande em relação ao projeto estrutural? É a verba. Porque um projeto estrutural, ele custa muito mais. Demora muito mais. Então, assim, quando eu chego para uma empresa, a empresa ela quer o quê? Geralmente, para muitas delas que ainda não tem uma cultura tão aprofundada, impacto imediato, né? ela quer agilidade, ela quer tempo, ela quer o marketing, ela quer mostrar os dados, os números que ela precisa ali comprovar. Então, uma ação assistencialista, ela vai ter um prazo para ser entregue, mês que vem, provavelmente. A pessoa consegue fazer ali um engajamento, é rápido, é fácil, a verba também é rápida, eu consigo entregar de volta as fotos, é fácil. Chega muito mais fácil pra gente. Agora, um projeto estrutural, eu tenho que explicar, olha, o resultado disso chega no final do ano.
Ou daqui 5 anos. Ou daqui 5 anos E é um o resultado impacto. diferente do assistencialismo. Eu não porque, botei, né, os números. Não é nem por isso. Vai no final, Não, né? no Mas final. Hoje, né? hoje a gente tem, tipo assim, por exemplo, você pega ONGs que trabalham aí com recuperação de pessoas em dependência química e tudo mais, e aí eles falam, não, a gente atende 100 pessoas. Quantos recuperados você tem? 5. São 5 vidas importantíssimas, é muito importante, mas o impacto disso é pequeno. E aí, às vezes, as pessoas também... eu acho que eu gostaria de trazer esse incômodo. sim, sim, É sim. isso sim, que eu sim. quero trazer, entendeu? Que a gente tem um incômodo no assistencialismo, a gente ouve muito sobre isso. Mas por É quê? criticado. É criticado, vocês estão enxugando gelo, é uma coisa muito incômoda, e é um incômodo meu também, é um incômodo nosso aqui, porque a gente não gostaria de estar Sim. enxugando esse gelo. E eu acho que é um processo pedrinha por pedrinha, que é o que a gente fez no Brilho das Manas. Né? A Jenny Ótimo case. vai estar aqui com a gente em algum momento, Com e ela vai certeza. explicar muito melhor, mas o Brilho das Manas é isso. É um processo que demorou 10 encontros pra gente começar, tipo, putz, agora a gente tá estruturando, né? Nos conhecem, Agora né? conhece. É, E- tem confiança. Exatamente. E uma coisa que eu queria trazer muito também é a parte da verba. Como a Paty trouxe já. Queria muito trazer isso. Porque a gente não faz mudança hoje em dia com brilho nos olhos e sonhos. A gente precisa de verba. A gente precisa de um apoio monetário. A gente até faz, mas a gente faz com tanto sacrifício, Não, tirando leite de pedra, sabe? E não tem tanta necessidade e perde a qualidade, que eu acho que esse é o Total, ponto. A gente total. consegue entregar, mas Sim. com que qualidade é aquilo, né? Eu acho que é questão de qualidade também, mas eu acredito muito que a gente precisa também mudar esses estigmas de que as ONGs, elas precisam de dinheiro. ONG, ela não é assim, Do nada jorra, do nada jorra. Aparece na nossa mesa. Aparece, Vive de ar, vive né? de ar. Vive de fotossíntese. E o que eu acho que é muito interessante também a gente ter essa noção, porque hoje eu queria que vocês comentassem um pouco também, porque pode ser também uma dor de quem tá nos ouvindo, que assim, eu dou para uma ONG, como eu sei que esse dinheiro vai ser destinado para causa correta? Pois isso é uma dor, né? A É uma dor. transparência. Né? É. A transparência. Transparência. E é importante, primeiro, assim, que a pessoa não tenha simplesmente o sentimento de, vou doar porque tá na minha tabelinha de coisas para se fazer na vida. Não, mas porque eu acredito também na causa. E quando você tem esse sentimento do seu porquê, você vai querer acompanhar. E aí, como é que faz para acompanhar? Cada ONG vai ter ali o seu canal de transparência. Tem que ter, é importante. E se você não sabe como, contate, pergunte, participe, esteja ali engajado, porque você vai entender como que o seu recurso está sendo usado. E às vezes você pensa que o seu recurso é para algo pequeno e você fala, caramba, tá fazendo um negócio ainda maior do que eu imaginei. E a Hilma também tem essa transparência, né, Ale? Exato, exato. Até falando já para uma questão de site, quando a gente fala de estrutura e terceiro setor, a gente precisa ter uma organização muito grande, né? Não só para tirar os projetos dos papéis, mas também para que a gente possa gerar esse senso de confiança, né? Esse senso de ser aberto e aproximar quem quer fazer o impacto positivo no mundo através de uma organização, né? Então, falando de site, o Instituto Rima hoje nós temos uma área que é a transparência. Ô, Ivan, abre aí o site pra Ah, mostrar, abre aí. porque eu sempre faço propaganda dele e eu acho que é legal que não fique só no Vamos abrir, imaginário. que acho que ele já tá até pronto aqui. E você que não está nos Ah, acompanhando pelo YouTube, gente, corre lá no nosso site, o link vai estar na bio do Vai estar Instagram. na bio. Geralmente tá na bio do Instagram. Para você que está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, o nosso site é o www.institutohuman.org. Perfeito. Então acessa lá, acompanha a gente. E para você que está vendo, a gente tem hoje aqui na área de sobre nós uma área inteira de transparência, onde a gente mostra todos os nossos relatórios de impacto. Então a gente tem os PDFs aqui que você pode acessar os nossos relatórios de impacto das nossas ações. A gente tem do Rio Sem Fronteiras, inclusive. E a gente também tem os DREs, que são os demonstrativos de resultado do exercício, que é a parte contábil, você que é contador e que acompanha Vai amar isso. vai amar isso, números. isso. Então a gente tem o nosso CNPJ, a gente tem toda a nossa transparência aqui. Então você que está doando para uma causa, você que está participando de uma doação monetária, que é importante, tá, gente? O incentivo do governo hoje, incentivo público,
ele não faz tudo que é preciso ser feito. A gente precisa do incentivo privado, vamos dizer, não só do primeiro, segundo setor, mas também de pessoas físicas que apoiam a gente, né? E acesse o nosso site, tá lá a nossa transparência, você pode ver toda a parte do Instituto Hillman. E que tá lindo esse site, hein, Ivan? Parabéns! Demais, trabalho conjunto, viu, gente? Desde do pessoal que tira fotos, dos nossos fotógrafos, até o nosso design, Alexandre. A galera do TI. A galera do TI. O pessoal que fez a nossa nova identidade visual, então todo o nosso site já está proposto. Então você sabe como se voluntariar. A gente tem o Hillman Academy aqui também, então você que está querendo entender um pouco mais sobre ser voluntário, sobre liderança. Acho que isso entra super, porque a gente até trouxe a Camila para falar no nosso último episódio. Exatamente. E a gente falou sobre o Hillman. A gente falou sobre o Hillman Company, onde a gente consegue ali trazer as empresas para trabalharem com a gente gente pensar em conjunto em soluções. Isso é super importante. E a gente tem uma coisa para quem é pessoa física, que quer também... Poxa, eu quero acessar esse tipo de conteúdo, eu quero acessar esse tipo de conhecimento, que é o Hillman Academy. Então, aqui a gente tem os nossos cursos, a gente tem as nossas palestras, e você pode nos ouvir, a gente abre sempre inscrições. Temos o Summit também. Summit já está previsto, hein? Dia 6 de dezembro. Anota na agenda, gente. Exato. E é legal esse Summit de Direitos Humanos e Sustentabilidade, porque é um encontro de pessoas que são ativistas, trabalham em outras organizações, a galera do primeiro setor, né? Então a gente traz ali figuras importantíssimas, vereadores, os secretários, as secretarias hoje que trabalham em prol da assistência social em São Paulo, ou seja, a gente junta todo mundo para discutir o futuro, né, da pauta do tema direitos humanos. E isso eu quero já trabalhar e jogar na mesa, né? Falando também uma questão das críticas, né? Porque eu acho que é importante, gente. Eu acho que quem trabalha no terceiro setor, que é voluntário, já deve ter ouvido isso ou até mesmo pensado. Direitos humanos, né? Eu acho que hoje nós passamos aí por várias versões, visões históricas, enfim, sobre a causa, sobre o tema. Mas falando sobre direitos humanos e como que isso nos atravessa, eu acho que ela conecta brilhantemente com o Instituto Hillman, né? E ter essas visões, né, de como que a gente pode impactar e prever isso é importantíssimo. Então, jogando para a mesa aqui já a primeira reflexão, assim, alguém de vocês já foi atacado por estar sendo voluntário ou estar, né, defendendo a pauta de direitos humanos, ou já sofreu algum tipo de hate, questões, porque eu já tenho já. Nossa, eu tenho super. Não, porque quando a gente fala, existem vários contextos, né? E eu acredito que o preconceito é a fonte desses questionamentos que chegam até mim. É que, na verdade, houve um esvaziamento muito grande do real significado do que são os direitos humanos, né? Existem certos grupos que limitam muito só a um quesito, ou já esvazia mesmo tudo que ele engloba, o quanto ele nos afeta como um todo. E aí entra o preconceito e muitas situações. Conta pra gente. E o preconceito, ele é inato do ser humano. Então tá tudo bem. Existe o preconceito que ele vem do cérebro mesmo, né? Medida de proteção. Não conheço, acho estranho, tenho medo, me afasto. Mas, beleza. Tem esse raciocínio, que é um raciocínio ali de sobrevivência. Mas depois o que você faz com o seu preconceito é o que vai definir o que você é, quem você é. Então, é escolher mesmo a informação e a educação como ponte. Eu não me afasto de quem pensa diferente de mim. Pelo contrário, eu fico pertinho dessa pessoa. Juro! Pra mim é uma estratégia, porque eu uso disso para mostrar um pouco do que eu conheço. Porque às vezes o outro não tem acesso à bolha que eu tô acessando. Só tá ali dentro daquela cápsula, sabe? E mostrar uma visão diferente também, né? É importante a gente dialogar com pessoas que pensam diferente da gente. Então, ser ponte, né? Eu não quero todo mundo igual, porque senão eu não vou ter transformação. E aí, quando eu consigo entender o outro, o porquê eu faço isso, aí eu ganho aliados. Então, pra mim, isso eu vou sempre bater nessa tecla, eu vou sempre ser militante, porque é isso. Então, quando eu trago, eu trabalho com pessoas, com mulheres trans. Cara, eu já ouvi muito sobre por que eu trabalho com esse público. E pra mim é nítido, é o público mais vulnerável que eu tenho. Quando eu pego uma mulher
trans, preta, em vulnerabilidade, cara, aqui eu tenho o contexto perfeito do que é mais difícil de lidar na nossa sociedade. E por isso os números alarmantes. A gente tem ali a idade máxima, na média ali do Brasil, é 35 anos que essa mulher vai sobreviver. Então, se eu não militar, isso não vai sendo visto e isso vai passando como normal. E até usar do seu privilégio, né? Porque eu acho que também isso é um ponto muito importante. Com certeza. De ser ponte. Eu acho que, falando dessas histórias, assim, de quando eu fui criticado, eu me lembro de uma vez em que eu comentei, né, numa roda de colegas, né? Nem falo que é amigos, é colegas, que eu trabalhava com pessoas em situações de rua. Gente, o que eu ouvi de piadinhas, assim, sabe? E num tom muito depreciativo, sabe? Em relação a pejorativo para esse público. E umas piadinhas, assim, muito de mau gosto. Ali eu me senti, óbvio, muito mal, porque eu estava ali enfrentando o preconceito da forma mais clara e chula possível. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu concordo com você, Paty, porque me deu ali essa abordagem e oportunidade de ir contra o que eles estavam falando, sabe? E ali tentar trazer uma visão de tipo, ei, não é bem assim, né? As pessoas estão em situação de rua não é porque querem, né? Porque elas estão nessa situação e por N motivos que os fizeram estar nessa situação. Jura que uma marmita vai ser o que vai gerar conforto pra pessoa ficar em situação de rua? Você jura? Se todos os Você tá problemas mantendo da a vida pessoa dela ali. fossem uma marmita... Sabe? Não, e até uma parada muito louca, assim, que já aconteceu em parte, né, dessas histórias sobre hate e preconceito, que eu uso uma estratégia muito boa, que é quando eu escuto qualquer tipo de piadinha, que seja realmente gente de mau gosto, assim, contra qualquer público minoritário, né, eu entendo, óbvio, a piada, assim, de mau gosto, mas eu viro pra pessoa e falo, não entendi, me explica. Ai, adoro. Me explica, Me é ótimo. explica. Aí você coloca o dedo na ferida. Agora me explica, com Cara, detalhes. fica muito A sem pessoa Eu vai. quero Exato. entender. A pessoa vai ter que falar com todas as palavras que ela foi homofóbica, transfóbica, que ela foi xenofóbica. Então, e ali eu acho que por si só já é um caráter muito pedagógico. Então, Com caráter pedagógico. pedagógico, Amei. gente. Amei. É Com caráter pedagógico. Essa agora. As pessoas têm que. Né? As Tô pessoas têm que. usando caráter pedagógico agora. Gente. Mas porque eu acho que a gente tem que trazer essas reflexões, né? Então, até esse papo que a gente está tendo hoje, eu acho que ele é fundamental, porque eu acredito muito que a transformação ela acontece a partir das conversas. Posso trazer questionamentos, Dos né? questionamentos. provocação antes da gente partir pro fim aqui? E quando é família? Quando é família. Porque a gente, assim, eu venho de um lar, né, tecnicamente, que tem um pouco de vivência, assim, no terceiro setor e tudo mais, nessa parte da adoção. Mas, estruturalmente, a gente não pode esquecer que a gente vive numa estrutura social. Estruturalmente, a gente tem preconceitos, que é o que a Total. Paty vem trazendo. O importante é o que a gente faz. E aí, às vezes, a gente sempre percebe na família, não uma piada, não uma afronta direta, tipo, nossa, por que você trabalha com isso? Mas aquela coisa que a pessoa fala, mas eu acho que essa pessoa ela já não tá no cômodo. Mas eu vi um dia aquele cara que não quis a marmita porque a marmita tava com frango. E o cara, ele tem que aceitar o que eu tô dando, não o que ele quer. E aí, assim, a gente tem isso, uma coisa a gente ter fora de casa. A gente ter numa roda de colegas, na faculdade, no transporte público. E quando é dentro de casa? Acho que Quando é perto, que é aquela pessoa que você ama, que você sabe que é uma pessoa boa, que ela tem um bom coração, que ela não tem ódio, ela não vai maltratar uma pessoa nessa situação, ela não vai matar uma pessoa trans, mas ela tem um preconceito. E aí, que indiretamente mata, que indiretamente, Sim, indiretamente, continua ali, continua sendo né, não dando oportunidade ou trabalhando para que as oportunidades sejam que esse público acesse. Mas eu acho que é muito engraçado. Quando a gente está nesse contexto, engraçado de uma forma, enfim, triste. Porque quando a gente está nesse contexto, né, discutindo e tal, e a pessoa chega. Porque eu acho, já era, gente. Já era, vai vir ali as atrocidades Vai vir. imensas. E é desafiador, mas
a gente, né, que enxerga o outro lado, que tem o contato, é se pôr a ouvir, por mais desafiador que seja. Total. Se põe a ouvir e depois, eu acredito, é por meio do diálogo. Total. Não que você vá mudar o pensamento da pessoa. Exato. Não entre como se fosse uma batalha, porque senão vai virar um embate. Uhum. E um fala e o outro retruca e vem... Não como um debate, mas trazendo cada um, ok, a gente está partindo de pontos diferentes. Você está partindo de um ponto da sua visão, eu estou partindo desse ponto, né? E trazer um ponto, assim, né, exato. pra E pessoa, assim, o que a gente tem que trazer, há coisas que a gente pode discordar na sociedade como um todo, mas há questões que são inegociáveis. Perfeito. Quando a gente entra no quesito vida, Uhum. pessoas estão morrendo. A gente vai dar brecha para isso? Sim. Quando a gente entra na questão assim do acesso a recursos que são de direito das pessoas, não é mais questão apenas de opinião. Eu acho que a gente está tratando de questões que são inegociáveis, que são quesitos de vida. Então, a gente sempre refletir. Você não precisa concordar com tudo que eu faço, com os meus métodos ou como o processo. Você tem os porquês aqui, eu tenho aqui, mas o que a gente pode encontrar de pontos em comum no nosso diálogo? Seria a vida mais importante? Seria o cuidar dessa pessoa mais importante? Se fosse alguém da sua família, sei lá, tentar aproximar essas relações. Todo ambiente familiar, acho que tem uma pessoa que acaba divergindo. E tem o tio do pavê. Exato, o que é você escolher acolher? O que a gente não pode acolher são as coisas que são inegociáveis, porque aí você fere os seus valores e também abre brecha para que aquilo continue se perpetuando. Mesmo que se não for na tua mesa, vai ser no trabalho daquela pessoa. Então, nem que se for deixar uma pulguinha atrás da orelha, eu acho válido. Então, escuta, aberto ao diálogo, coisas que dá para equilibrar ali, para que ninguém entre num debate para se matar, mas que tenha sempre em mente o que é negociável. Eu acho que esse é o ponto difícil, né? Porque é desafiador. É muito difícil você falar pra uma pessoa que você ama que ela tá errada. Mas eu acho que isso é a maior prova de amor que a gente pode ter pra alguém. Que é virar e falar, olha, acho que seu pensamento não tá muito... E uma estratégia... Precisa ir caminhando pro fim, tá? Não, total. Mas eu acho que uma estratégia muito boa pra isso é você usar dados, números, estatísticas, né? Se munir mesmo desses dados, para que quando você for ali debater no sentido, né, de trazer ali o porquê, né? Pontuar, né, exato. E você já mostrar para as pessoas que não são coisas da sua cabeça, né, mas sim que são cenários. Então, gente, eu adorei esse papo. Eu acho que a gente começa a ter um pouquinho dessa visão, óbvio, isso aqui dá do porquê pano que a Hilma chega nesses lugares, exato, né? Que tem pano pra muita manga, profundo. Mas... Eu acho que o que a gente traz aqui é, quando a gente encontra uma pessoa que pensa diferente de nós, o primeiro passo é não talvez levar a pessoa para uma ação assim, de bate-pronto, sabe? Para uma ação social onde ela vai entrar em contato com exatamente com o que ela não acredita, com o que ela se incomoda. Antes de levar para uma ação, eu convido a realmente conhecer o contexto, o conhecimento, perfeito, a reflexão. Então, quando a gente faz as nossas ações, é por isso que a gente faz os treinamentos. Então, leva no Human Academy. Olha só, olha a oportunidade. Proponha lugares para troca primeiro. Então, os treinamentos que a gente faz com os nossos projetos é justamente para uma pessoa que não tem acesso àquela realidade conseguir entender o contexto, conseguir entender os porquês e aí ser muito mais assertivo, muito mais empático na ação. Porque senão, você só tá levando a pessoa lá e ela vai buscar, juro, o que for para conseguir trazer ali a negativa, a crítica, o porquê aquilo não funciona. Então, busque a informação como o primeiro passo e depois leve a oportunidade, porque o ir em campo é transformador. O participar dos nossos projetos, a gente tem vários relatos. E falando em projeto... Vou fazer o gancho. Deixa eu fazer esse gancho. Ai, por favor, meu amor. Deixa eu fazer esse gancho. Que nós estamos em abril, né? Isso. Não sei quando que você vai estar vendo esse podcast, mas nós estamos em abril de 2025. E queremos anunciar que já tem vagas abertas para o Human Day. Dia 1º de junho de 2025, teremos a nossa 19ª edição do Human Day.
E a gente já tá com as vagas abertas no Simpla, vai também estar na Bio, tá na nossa Quase bio. 30% já das vagas completas, então realmente tem que correr. Corre, galera. E tem essa parte educativa antes, a gente faz Temos. treinamento. Preparatória, Temos né? treinamentos, tá? Então, já temos as vagas abertas para o Human Day. Esteja com a gente. Considere juntar, agregar todo o seu conhecimento e sua disposição nesse nosso evento maravilhoso que é o E Human se Day. você já tá dentro, convida o amigo, convida a família, porque com certeza esse é um evento que transforma vidas. A vida de quem participa e a vida de quem recebe o que a gente vai lá ofertar. Gente, esse foi mais um dos nossos episódios do Humancast. Agradeço você que ficou aí com a gente, nos ouvindo. Foi um prazer. E a gente volta com muito mais em breve. Até! Muito obrigada, galera. Tchau, tchau.